Olá pessoal, então vamos dar continuidade em transformações lineares, né? No caso aqui, transformação linear e matriz. A gente sabe que uma transformação linear ele pode ser representada por uma matriz, certo? Mas de que forma? No caso aqui a gente vai trabalhar duas partes aqui, né? Vamos dividir em duas etapas. A primeira parte é quando nós temos aqui transformações lineares desse tipo aqui, ó, do tipo Rn em Rm, ou seja, é quando no caso nós não estamos trabalhando com matrizes nem polinômios por enquanto, tá? Somente o espaço vetorial Rn. Então o domínio é um Rn e o contradomínio é o Rm, tá? Eu só coloquei dimensões diferentes, porque nem sempre nós temos transformações lineares com as mesmas dimensões. Então vamos fazer o mais genérico possível, tá bom? Então primeiramente a gente vai trabalhar uma transformação linear, okay? Que tem esse tipo de característica. Depois a gente vai procurar generalizar para qualquer que seja um espaço vetorial da forma T de V em W, tá bom? Então primeiro comentário é trabalhar com transformação linear na forma matricial, ou seja, toda transformação linear deste tipo aqui, a T do Rn em Rm, pode ser escrito na forma, essa forma aqui, ó, tá? O que é essa forma? Você tem aqui um vetor que no caso tem n coordenadas aqui, certo? E a gente sabe que um vetor pode ser escrito na forma de coordenadas ou na forma de coluna, tá? Por exemplo, né? Se eu tenho um certo vetor v aqui, se ele é igual a x1, x2, eu vou colocar só o x3 aqui, tá bom? Esse aqui é o vetor v. Então, esse vetor v aqui também pode ser escrito da seguinte forma, né? Uma outra representação de quem? Do mesmo vetor em forma de n-upla e em forma de coluna. São as duas notações para um vetor que tem n coordenadas, tá bom? Então, no caso aqui, este vetor v aqui pode estar em uma das duas formas. Nesse caso aqui é mais comum colocar na forma de n-upla. E nesse caso aqui, como é uma operação, a gente usa esse vetor v aqui na forma matricial, no caso uma matriz coluna. E aqui nós teríamos uma matriz A. Então, sempre é possível escrever uma transformação linear de Rn para Rm, em que essa matriz T de V é igual a uma matriz A vezes o vetor de entrada V. Sendo que essa matriz A, a ordem dela tem algo, está relacionado a essa dimensão desses dois espaços vetoriais, que no caso aqui vai ser nesta ordem aqui. A ordem M por N, M por N nesta ordem. Vamos verificar um exemplo aqui, que realmente é possível, então a gente já verifica também essa ordem, tá bom? Então nesse caso aqui não foi colocado, mas nós temos aqui, que aqui nós temos uma transformação linear T de quem? Ó? Duas coordenadas é do R2 para o R quem? R3. Certo? Três coordenadas aqui. Bom, e aí está dizendo que nós vamos ter aqui, ó, ter uma T, essa transformação linear, ela pode ser escrita da seguinte forma: T de V, é lógico que V aqui é xy, vai dar uma certa matriz A vezes esse vetor aqui, xy, no caso aqui em forma de coluna, onde essa matriz A aqui, a ordem dela vai ser igual a quanto no caso? A ordem dela afirmando ali que vai ser igual a 3 por 2. Essa é a ordem aqui da matriz. 3 por 2. Tá bom? Então vamos fazer todo um procedimento passo a passo aqui, certo? Para a gente verificar. Então, primeiramente, a gente vai fazer o quê? Pegar a transformação linear, né, que é t de xy, e aqui você tem quantas coordenadas? 3 coordenadas. Então, a gente sabe que um vetor em forma de coordenadas a gente pode escrever na forma matricial. Então, vai ficar assim, né? 8x mais 18y, tá? E o segundo valor na coluna vai ficar
6x mais 11y aqui e menos 2x menos 4y aqui embaixo. Ok? Da mesma forma como foi feito para este vetor v aqui. Tá bom? Então, vamos lá. E aí, se a gente for observar, nós temos aqui, né, uma soma, no caso aqui, né, uma expressão linear onde aparecem as variáveis x e y para esse primeiro elemento, x e y para o segundo e x e y para o terceiro. O que significa isso? Que você consegue escrever essa matriz aqui como um produto matricial, certo? Onde esse x e y aqui você coloca com uma matriz aqui, certo? E aqui você coloca quem? Os coeficientes das variáveis x e y. É só você fazer um teste aqui, né? Tá? Como é que a gente faz para a gente retornar para cá para cima? É só pegar a primeira linha, que é 8 e 18, e multiplicar pelo x e o 18 pelo y. E somar. Então vai dar 8x mais 18y, que é a primeira linha. E assim por diante. 6x vezes mais 11y, que é a segunda linha. E menos 2x menos 4y, a terceira linha. Certo? Então pronto. Então, observando aqui, você tem o t de v, que é o vetor de entrada, uma matriz A e uma outra matriz coluna, que no caso essa matriz coluna aqui é o mesmo vetor aqui, só que foi colocado em coluna, né? É o mesmo vetor x aqui, tá? Então, nesse caso aqui, você consegue observar que vai dar t de v, que é igual a uma certa matriz A aqui, vezes o vetor, o mesmo vetor aqui de entrada. Esse mesmo cara escrito de duas formas diferentes. Tá bom? E essa matriz aqui, a ordem dela, cadê a ordem dela? 1, 2, 3. 3 linhas por 1, 2 colunas. 2 aqui. Foi comentado aqui, colocado aqui em cima, né? Ó, 3 por 2. Tá aqui a matriz, tá? Não foi que eu peguei e ajeitei e cheguei nessa matriz. Ok? Tá? E o que mais que a gente pode observar aqui, né? Como a gente poderia pegar, por exemplo, e determinar direto, dada essa transformação linear aqui, como é que a gente consegue direto determinar quem? A nossa matriz A aqui, ó, essa matriz A. É só você observar o que? Esses valores aqui, ó, 8 e 18, vai fazer parte da primeira linha. Então, a primeira coluna é relacionada à variável x e a segunda relacionada à variável y. Então, 8, 6 e menos 2 em relação a x, ó, 8, 6 e menos 2 e 18, 11 e menos 4, 18, né? 11 e menos 4, os coeficientes da variável para y, que vai ser a segunda coluna. E assim por diante. Então, se você tiver, por exemplo, t de x, y, z e w, então você coloca 4 colunas, uma para cada variável. Ok? Então, tá. Então, vamos agora, que é para a segunda parte, tá? Que é, vamos dizer assim, é uma matriz que representa uma transformação linear. Agora a gente vai fazer de forma genérica, tá? Só que o detalhe, tá? O objetivo principal nesse momento não vai ser só determinar uma matriz que representa. O objetivo é fazer o seguinte, tá? Vamos lá comentar aqui rapidamente, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, uma transformação linear aqui, tá? Você tem aqui, ó, um espaço vetorial V aqui qualquer, um espaço vetorial W aqui, aí você tem uma transformação linear T aqui, né, no caso de V em W, nesse caso aqui pode ser qualquer espaço vetorial, matriz, polinômio, Rn, e aqui do mesmo jeito, tá bom? Aí o que a gente está querendo fazer aqui? Então, a gente sabe que V aqui tem todo espaço, existe uma base para ele, tem infinitas bases, então eu vou pegar uma base qualquer aqui. Então, por exemplo, pode ser uma base A. Então, eu vou pegar para V, ó, então A, tá, é base de V. Então, quando eu pego um certo vetor V aqui, eu sei que eu consigo escrever como combinação linear da base A. Não vou escrever aqui, vou fazer lá embaixo, tá, na demonstração. Mas, a partir do momento que eu pego o vetor V e escrevo como
como combinação linear da base A os coeficientes da combinação linear, né, do vetor V relativo à base A. Os coeficientes são chamados de componente, ou seja, você vai encontrar o chamado VA, certo? Do mesmo jeito, para você encontrar esse cara aqui quem é? Ele é um W, né? Mas necessariamente é a imagem do vetor V. Só que esse espaço vetorial W, ele também tem uma base. Então, vou colocar aqui, ó. A B é base de W, tá bom? É base de W. Então, esse W aqui, ou T de V, você vai lá e consegue escrever como combinação linear da base B. E esses coeficientes da combinação linear deste vetor T de V ou W relacionado à base B, você vai encontrar os coeficientes. Então, é o WB ou T de VB. Tá? Então, é o T de VB, que é o mesmo WB. Tá? A gente vai fazer isso passo a passo na sequência. Ou seja, você vai ter o cara chamado VA, que são os componentes do vetor V relativo à base A. E a pergunta é, como é que eu determino o T de VB ou o WB, que são as componentes da imagem do vetor V relativo à base B. É isso que a gente quer saber, como é que a gente faz essa passagem de VA para VB direto. Então, a gente vai ver aqui no desenvolvimento que existe uma relação, ou seja, se eu tenho o VA, eu consigo determinar o T de VB. Tá? Então, tem que ficar claro o que significa VA e o que significa T de VB. Tá bom? Então, dei uma observada bem direitinho aí para saber o que significa cada uma dessas notações aqui. Então, a gente vai, no caso da sequência, mostrar que existe uma matriz aqui, que eu vou chamar assim, tá? Que você multiplica por VA e vai encontrar T de VB. Certo? Então, vamos fazer passo a passo daí? Então, vamos lá. Tá? Como ele pode se tornar um pouco extenso, então, nesse caso aqui, né, de forma genérica, seria assim, ó, T de V em W, uma transformação linear, A e B bases, respectivamente de V e W, certo? Então, a base de V é a base A e a base de W é a base B, tá bom? Então, por simplificação, será considerada a dimensão do primeiro espaço de V aqui, 3, e a de W aqui eu vou chamar 2. Tá bom? Então, mas por que eu vou fazer isso? Eu só não vou fazer, por exemplo, 2 e 2 seria bem mais simples, mas pode haver uma confusão, porque nem sempre as dimensões elas são iguais. Então, de forma genérica, eu vou colocar duas dimensões diferentes. Tá? Então, nesse caso aqui, poderia ser o contrário, da dimensão 2 e aqui dimensão 3. Tá bom? Então, ok. Então, como a dimensão do espaço vetorial V é 3, então a base de A vai ter 3 vetores. Ou melhor, a base A, que é a base do espaço vetorial V, tem 3. Mesma coisa, uma base do espaço vetorial W, cuja dimensão é 2, vai ser 2 vetores. Aqui, pronto. Bom? Então, vai lembrar o que a gente está querendo encontrar. Vamos fazer passo a passo o que a gente está querendo encontrar. Primeiro, a ideia. Então, vamos lá. Vamos fazer assim. Ó. Então, as duas coisas. Você vai pegar o vetor V, como ele pertence ao espaço vetorial V domínio, ele é uma combinação linear dos 3 vetores da base do domínio, certo? Aqui. Então, esses caras aqui, ó, x1, x2 e x3, você vai lá e encontra resolvendo este sistema. Então, ó, V1, V2 e V3 é a base A. Aqui, ó, é a base A, certo? É a base A. E V é um vetor que pertence ao espaço vetorial V domínio. Você vai lá, resolve o sistema e encontra o chamado VA, que é quem? x1, x2 e x3. Ok? Pode ser qualquer que seja os valores. Só chamei de x1, x2 e x3. Ou na forma matricial assim. Então, VA, que no caso a gente vai fazer operações ali na frente, né? No caso, substituir aqui, ó, VA seria isso aqui, ó, essa matriz aqui. Tá bom? Então, o objetivo é encontrar essa matriz aqui, mas para determinar o T de VB. Mas vamos verificar onde é que ficaria esse T de VB? Então, você pega, por exemplo, a imagem do vetor V, quem é? É o T de V. Então, aqui, ó. E sua imagem é o T de V. Então, o T de V
como esse V, T de V, é a imagem do vetor V, ele pertence ao espaço vetorial W. Eu vou colocar bem aqui, tá? Então, pertence, esse cara aqui, a W, tá? O V pertence a V, mas o T de V pertence a W. É uma imagem. Então, o que significa isso? Que todo vetor que pertence ao W, tá? Ele é uma combinação linear da base de W, que no caso é a B. Então, é W1 e W2. Todo vetor que está lá no espaço vetorial W é uma combinação linear de W1 e W2. Então, pronto. Então, T de V é um escalar vezes W1 mais um escalar vezes W2. Pronto. Tá? Ou, colocar assim, né? O T de VB. T de VB quem é? É o Y1 e o Y2, que são os coeficientes da combinação linear do vetor T de V relativo à base B. Tá bom? Vai lembrar que esse T de V, se quiser enxergar assim, esse T de V pode ser chamado de W aqui também, tá? Então, no caso aqui, ficaria o chamado WB, tá? Então, a imagem do vetor V é o W. Então, o T de VB ou WB é o Y1 e Y2. Então, aí a pergunta é justamente esse aqui, tá? Eu tenho esse cara aqui, ó, o X1, X2 e X3, tem como eu encontrar uma matriz que eu multiplique por esse cara aqui e dê como resultante a imagem do vetor V, só que relativa à base B, ou seja, o T de VB, ou seja, o Y1 e Y2 aqui, certo? Então essa é a pergunta. Tem essa matriz aqui? É isso que a gente vai fazer aqui na sequência. Tá bom? Então vamos lá. Tá? E aí, deixa eu só comentar como que a gente vai proceder aqui para não ficar complexo a etapa seguinte. Tá bom? Então, em princípio, eu não posso, por exemplo, comparar V com T de V. Porque se fosse possível, eu já teria uma relação entre x1, x2 e x3 com y1 e y2. Mas não é possível. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que verificar que para a gente fazer comparação entre vetores, a gente tem que pegar na mesma base. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse mesmo vetor aqui e aplicar a transformação nele. Aí vai ficar T de V, aí eu posso comparar com esse T de V aqui. Tá bom? Só que aí o T de V ficaria assim, ó, x1 T de V1, x2 T de V2, x3 T de V3, certo? Aplicando quem? A propriedade. Então eu vou pegar esse cara aqui, ó, tá? Mas também, como eu coloquei, ó, aplicando a transformação linear no vetor V, ficaria, faltou só um T bem aqui, né? Então ficou um T, faltou um T aqui, né? T, tá? T de x1 V1 mais x2 V2 mais x3 V3. Então aí você vai lá, aplica a propriedade, vai ficar a soma de três transformações lineares, onde os coeficientes se colocam para fora da transformação linear. Pronto. Aí isso daqui você já pode comparar. Tá, mas talvez não seja tão apropriado fazer logo direto aqui, né? Comparar, para ver esse T de V com esse T de V. Por quê? Porque ficaria x1 T de V1. Qual a relação que tem W1 com T de V1? Nenhuma, em princípio, né? Porque o T de V1, a imagem dele não é o W1 nem o W2, em princípio. Mas uma coisa é certa, né? O T de V1 está em qual espaço vetorial? Opa, T de V1 é a imagem do vetor V1. O V1 é o primeiro vetor da base A, né? Que é do domínio. Então, a partir do momento que eu pego a imagem do V1, ele vai cair lá no espaço vetorial W. E esse cara aqui, com certeza, é uma combinação linear de quem? Dos vetores da base do espaço vetorial W, que no caso é a base B. Ou seja, como T de V1, T de V2 e T de V3 são vetores de W, então eles podem ser escritos como combinação linear dos vetores da base B. Porque a base A é do domínio, do espaço vetorial V. E a base B é do espaço vetorial contra domínio, W. Bom, então vamos lá. Ou seja, vai ficar assim, ó. Esses três vetores aqui, ó, vão ficar assim, ó. O T de V1 é para não ficar trabalhando tantos índices, eu vou chamar só de A e B mesmo, tá bom? Então, eu pego A1 W1 mais B W2, tá? O T de V2 é um C W1 mais um D W2. T de V3, EW1 e FW2. Pronto. Tá? Então, onde W1 e W2 é justamente a base do espaço vetorial W, que é a base B. Então, pronto.
A gente vai lá, pega essas três equações aqui, ou seja, o t de V1, o t de V2 e o t de V3, substitui aqui, porque o que vai acontecer? Vai ficar tudo em função de W1 e W2. Aí a gente vai conseguir comparar esta equação, que vai ficar tudo em função de W1, W2 e W3, com esta equação aqui, está em função de W1 e W2. Opa, W1, W2, W3, não, só W1 e W2, tá? Então pronto. Então eu vou substituir cadê? Aqui. Então esta equação 5.6-2 vai ficar assim, tá bom? E aí o que a gente faz? Você faz a devida distributiva aqui, ó. Aqui, ó. E aí vai ficar AX1W1, CX2W1 e EX3W1. Aí você coloca aqui, ó. O W1 em evidência, então AW1, aqui não é W1, é X, tá? Vamos ajeitar aqui, aqui é X. Deixa eu colocar em vermelho. Vou colocar em vermelho aqui. Deixa eu voltar aqui e colocar em vermelho. Tá? Na hora do copiar e colar eu não troquei. Então aqui, ó, vamos só conferir se é X1 mesmo. Tá? Vamos lá. Ficaria assim, ó. É AX1W1. Esse W1 vou colocar com evidência. Então é CX2W1, EX3W1. Então vai ficar AX1, CX2, EX3. Do mesmo jeito aqui, tá? Faltou ajeitar. Aqui no caso é X1 também. Tá bom? Ajeitem aí. BX1 mais DX2 mais FX3, W2. Pronto. Aí você vai comparar esta equação aqui com esta bem aqui, ó. Tá? Então, o Y é o coeficiente do W1. Como o T de V ele é uma combinação linear de forma única em relação a uma base, W1 e W2, então esse coeficiente do W1 é igual ao coeficiente do W1 aqui. Pronto. Tá? Então, Y ficou AW1C. Opa, voltou aqui de novo, né? O mesmo erro, tá? Esse aqui é X, tá? Então, vamos lá. Aqui é X. Depois eu ajeito lá na nota de aula. Então, aqui é X também. Certo? Pronto. Tá? Aqui o restante está correto. Então, você pode colocar isso aqui na forma matricial. Por quê? Porque x1, x2 e x3 aparecem nas duas equações. Então, y e y2 na primeira matriz. E aqui um produto matricial, onde A, C e E na primeira coluna. E B, D e F na primeira linha, né? E B, D e F na segunda linha. E x1, x2 e x3, quem é? É a matriz coluna. É só fazer o produto matricial aqui que você logo vai observar, né? Que vai ficar A vezes x1, vai ficar aqui, mais C vezes o x2, mais E vezes o x3. Pronto, somando aqui vai dar a primeira linha igual ao y1 aqui. Tá bom? É só a ideia de como se faz para chegar aqui de volta. E normalmente a gente faz o produto matricial para dar um sistema, né? Aqui foi feito o contrário. Pronto. Aí o que a gente consegue observar aqui? A gente consegue observar que esse cara aqui, quem é? Esse cara aqui, ó, é o T de VB, né? Esse outro aqui é o nosso VA. Ah, então existe uma matriz aqui que eu multiplico VA que vai dar T de VB. Certo? Então essa matriz T aqui, né? Tá? Então vai ficar assim. Essa expressão aqui, essa expressão vai ficar assim, né? Ó, T de VB igual a essa matriz T aqui, a gente vai dar um nome para ela na sequência, e vezes VA. Então, sempre vai existir uma matriz T que eu multiplico por VA, que eu vou encontrar o T de VB. Só que tem que tomar muito cuidado para saber o que significa VA e o T de VB. Certo? Então, a matriz T, tá? É chamada de matriz de transformação linear relativa às bases A e B. Tá? Matriz da transformação linear relativa às bases A e B. Por que relativa às bases A e B? Porque se você tiver uma outra base, por exemplo, C para o domínio e D para o contradomínio, aí você vai ter uma outra matriz T que representa a mesma transformação linear. Tá bom? Então, para cada dupla de bases, uma para o domínio e outra para o contradomínio, você vai ter uma outra transformação linear e uma outra matriz que representa a transformação linear, e essa matriz ela é única. Tá? Então,
Esta matriz T é um operador, vamos chamar de um operador, porque eu estou transformando aqui, estou fazendo uma operação em VA e está transformando em T de VB. É um operador que transforma VA, as componentes do vetor V relativo à base A, em T de VB, que são as componentes da imagem do vetor V relativo à base B. Ok? Então vamos lá. Então, vou colocar aqui duas observações na sequência, né? Ou duas, não, três observações. Uma eu já até comentei. A matriz T tem ordem 2 por 3, sempre que a dimensão do V, do V é 3 e o W aqui, o W vai ser igual a 2, troca a ordem, tá? É uma matriz T de V em W. Então, se nós tivermos T de V em W de forma mais genérica, tá? Possui dimensão V se o espaço domínio possui dimensão N e a dimensão do contradomínio W por M, então a matriz T possui ordem M por N, tá? Nessa ordem, M por N. Na ordem sempre contrária aqui das dimensões dos espaços vetoriais. A ordem vai ser a dimensão do contradomínio pela dimensão do domínio do espaço vetorial. Aí vem outra coisa, né? Como é que a gente determina essa matriz T aqui, ó, que deu A, B, C, D, E, F nessa ordem? Olha, vamos observar aqui quem são esses caras aqui e onde eles apareceram pela primeira vez, né? Ó, AB. AB aqui, ó, vamos verificar, vamos subir até a gente encontrar. Vamos lá, aqui, ó, tá? Como é que a gente encontra o A e o B? Aqui, ó, o A e o B. Como é que a gente encontra? Nesse caso aqui, a gente vai ter que resolver essa equação. Quem é T de V1? Você vai pegar o primeiro vetor da base A do domínio, encontra a imagem, tá? Você substitui na transformação linear. Aqui, ó, pega o V1, substitui. Quando você encontrar a imagem, aí você vai lá e escreve como combinação linear de W1 e W2, porque W1 e W2 é a base do contradomínio. Aí você encontra A e B, resolve este sistema e coloca na primeira coluna aqui, ó, A e B. Cadê ela? Aqui, ó, A e B. Tá? Aqui, onde foi que eu coloquei? Aqui embaixo. Do mesmo jeito, C e D. C e D. Por isso que foi escrito esta anotação aqui, ó. Espero que fique claro. É o T de V2B. Quem olha para cá tem que saber o que significa T de V2B. O que é isso? É você pegar o vetor V2, jogar na transformação linear, escrever como combinação linear da base B, resolver o sistema e os coeficientes da combinação linear desta imagem relativa à base B, você vai lá e coloca aqui, C e D. Ok? Então, esse C e D nada mais é do que os coeficientes da combinação, ou melhor, vamos colocar assim, de uma outra forma, as componentes do vetor T de V2 relativo à base B. E aqui são as componentes do vetor T de V3 relativo à base B. Tá bom? Então, mais uma vez, como é que se encontra o E e F, né? Você pega o terceiro vetor, ou o último vetor, que está na última coluna, o último vetor da base do domínio, da base A, substitui na transformação linear. Como vai cair este vetor no contradomínio, lá no espaço vetorial W, ele vai ser uma combinação linear da base B. E aí você escreve como combinação da base B, resolve o sistema, os coeficientes que você encontrar vai ser E e F. Coloca aqui na terceira coluna. É isso. Tá? Então, só para finalizar essa parte aqui, a matriz T está relacionada às bases A e B, ou seja, depende de uma dupla de bases. Então, tá? Assim, pode-se ter uma infinidade de matrizes que representam uma transformação linear. Então, para cada dupla de base, você tem uma matriz que representa aquela transformação linear. Mas, a partir do momento que você fixa as bases, a matriz T ela é única. Ok? Então, na sequência, a gente vai ver alguns exemplos relacionados a isso, ou talvez no próximo vídeo. Ok, pessoal?